Quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do verso 11. Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Lembro que hoje as crianças estarão conosco no culto, elas estarão participando aqui. Não teremos as classes, classe das crianças, então nós vamos permanecer com elas aqui. É claro que se você precisar de algum auxílio, toda a estrutura do departamento infantil está à sua disposição. Eclesiastes capítulo 3, verso 11, diz assim a palavra do Senhor: Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Podemos ler mais uma vez juntos? Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Nós vamos orar nesse momento. Peço que os irmãos possam se colocar diante de Deus com temor e tremor. Possamos pedir ao Senhor que Ele possa nos abençoar com a sua palavra, que seja o seu Espírito Santo falando aos nossos corações, porque só assim nos interessa. Nós não estamos aqui atrás de conhecimento humano, científico, estamos aqui atrás de conhecer o Senhor, de buscar o Senhor, e que Ele possa então imprimir a sua vontade, a sua palavra em nossos corações e em nossas vidas. Pai bendito, todo-poderoso Deus, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és Deus. Tu estás assentado no seu alto e sublime trono, mas também és o Deus de perto, como a sombra à nossa direita, Pai. O Senhor do tempo, o Senhor de todos os tempos. Desde a eternidade Tu és Deus. Quando nada havia no mundo, em Tua suficiente solidão, Tu eras Deus. E soberanamente resolveste criar. E criar a nossa vida e tecer a nossa história. E antes mesmo que tivéssemos forma no ventre materno, o Senhor já tinha escrito os nossos dias. Esse conhecimento é maravilhosamente assombroso demais para nós, Pai. Mas louvado seja o Teu nome, porque o Senhor nos amou, sendo nós ainda pecadores. Porque pela graça nós somos salvos, não havendo nenhuma capacidade em nós mesmos, Senhor. O Senhor fez tudo por nós. Entregou o Teu Filho para nos transportar do império das trevas para o reino do Filho do Teu amor. Cristo crucificado antes da fundação do mundo, para que nós pudéssemos ter a esperança de uma vida eterna, de um lar eterno, para o qual estamos sendo destinados em santificação, de glória em glória, como assim o Senhor nos tem conduzido em Sua palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, que a indignidade do pregador não comprometa a pureza, a profundidade e o poder da Tua palavra. Que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração, do coração da Tua igreja, sejam agradáveis na Tua presença, ó Deus. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza. Assim, Senhor, nós Te oramos, a Ti oramos. A Ti, Senhor, seja toda a honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Francisco era um jovem profissional dedicado, apaixonado por sua carreira, sempre correndo contra o tempo, como muitos profissionais e muitos que aqui estão. Ele tinha um plano perfeito, havia uma viagem crucial para uma conferência na qual ele poderia alavancar sua carreira. Tudo estava planejado nos mínimos detalhes, os horários, as apresentações, o network, quem ele deveria estar perto, em que momento e por quê. No entanto, ao chegar no aeroporto, um contratempo aconteceu. Seu voo foi cancelado devido a problemas técnicos. Então, frustrado, ele sentou-se na sala de espera, olhando o relógio, cada minuto, sentindo que tudo que estava planejado agora estava desmoronando. Por que agora, Deus? Eu trabalhei tanto para isso. Pensava ele angustiado, e então ele tentou buscar alternativas, mas nenhum outro voo, nenhuma outra maneira parecia viável e levaria tempo demais, ou ele chegaria a tempo para o evento ao qual ele havia planejado todas as circunstâncias que esperava estar no controle de suas mãos. Contratempos são circunstâncias ou incidentes, eu abro esse parêntese para conceituar, inesperados, que muitas vezes nos desviam ou contrariam o curso dos acontecimentos esperados por nós. Contratempos têm muito mais a ver com as nossas expectativas
do que com acaso. São obstáculos sempre que podemos nos referir a acontecimentos inoportunos, que nos impedem de termos aquilo que queremos, que desejamos, que planejamos. Tudo está sujeito ao tempo e ao Deus que prova tudo em seu devido tempo e te faz tudo passar. Então, sem saber o que fazer, Francisco decidiu voltar para casa. No caminho, ele parou numa cafeteria e, por acaso, ele encontrou um velho amigo que não via há muitos anos. Então, conversando com aquele amigo, Francisco descobriu que ele estava passando por um momento de dificuldade na sua vida pessoal. Movido pelo Espírito Santo, ele começou a compartilhar da sua fé, a encorajá-lo, a exortá-lo. E então Deus guiou aquela conversa de maneira que seu amigo saiu dali aquecido pela palavra que havia ouvido, e aquela conversa foi transformadora. Seu amigo decidiu buscar o Senhor, a reconciliar-se com Deus. Dias depois, Francisco recebeu um e-mail inesperado. A empresa que ele queria impressionar na conferência havia recebido uma recomendação positiva sobre ele de um conhecido, aquele velho amigo que ele havia encontrado. Eles o convidaram para uma entrevista sem que ele precisasse ter viajado e executado o seu plano perfeito. Foi então que ele percebeu que o voo perdido, que para ele era um contratempo, foi um redirecionamento de Deus, foi um planejamento de Deus. Que Deus tinha um plano muito maior de restaurar o seu amigo através de sua vida e precisava daquele contratempo para então assim fazer a sua vontade. É uma história fictícia, isso não estou contando nenhum acontecimento que conheça, mas pode dizer respeito a talvez a circunstâncias parecidas que você tenha vivido em sua vida, de como Deus controla o tempo, controla as circunstâncias, a fazer com que as coisas cooperem, nos chamando a confiar em sua soberania. A efemeridade da vida, e essa palavra tão rebuscada, diz respeito à brevidade das coisas à nossa volta, é um tema que há muito desafia o homem desde sempre. Sempre pensamos sobre a brevidade das coisas, sobre como as coisas são passageiras e como o tempo passa logo. É uma sensação de que tudo está o tempo todo, parece que acelerado à nossa volta, sem que nós possamos ter controle sobre nada, e que o tempo voa. E essa é uma experiência comum a todos nós. A percepção de que o tempo está passando, de que a ampulheta da nossa vida está fazendo correr a areia, e nós não sabemos quanta areia resta, Deus sabe. Amizades que se desvanecem, momentos felizes que passam, oportunidades que se perdem. Essa consciência de impermanência, ela é particularmente aguda em nossos dias, em nossa sociedade, onde tudo é tão acelerado, tudo é tão rápido, e tudo tão mais rápido do que já foi outrora. A percepção do tempo e das relações humanas se tornam mais voláteis, menos seguras, menos sólidas. E nós enfrentamos hoje um mundo em constantes mudanças. Isso parece clichê, parece óbvio, mas é fato de que o mundo está mudando o tempo todo. E na dinâmica desse mundo, nós temos nos perdido sobre o nosso próprio senso de pertencimento. Amizades podem ser desfeitas a qualquer momento. Basta não clicar, não curtir, não engajar sobre um tema que o amigo então espera que você reaja. As tendências vêm e vão num piscar de olhos, enquanto nós buscamos encontrar significado da vida. O tempo tem corrido e parece estar em constante desestabilização em relação ao nosso senso de pertencimento. Quando nós parece que estamos nos adaptando, já mudou. Quando parece que estamos nos encaixando, já é diferente. Já temos que nos adaptar de novo, a pertencer de novo, a buscar se encaixar mais uma vez. Então o pensamento secular, ele aguça essa percepção de falta de pertencimento. Ele aguça essa percepção de falta de engajamento com o mundo à nossa volta, porque o pensamento secular, ele é imprimido na ausência de Deus. E sem Deus, a percepção do tempo se torna algo mais gritante, mais duro de lidar. Porque se não temos Deus, ou se não há uma perspectiva de eternidade, o mundo é aqui e agora, então carpe diem, aproveita o dia, porque o futuro é incerto. Mas com Deus, a nossa perspectiva de tempo e esperança e futuro e presente, elas são construídas a partir de um alicerce sólido, uma expectativa viva e uma esperança que está diante dos nossos olhos, mesmo que não esteja tangível, porque ela é certa, porque Deus prometeu.
nós cremos e podemos enxergá-la com fé. Então, um dos aspectos fundamentais que caracteriza o pensamento secular, mundano, é a ausência de Deus, ou melhor, a falta de reconhecimento de um Deus que controla o tempo e a história e o curso das nossas vidas. A visão secular, ela tende a focar sempre no aqui e agora, sempre buscar o prazer imediato, na construção de um futuro incerto, baseado apenas no esforço humano. Se você não se esforçar, não vai ter, e você precisa conquistar, e alcançar, e ser, para garantir alguma estabilidade ou controle da sua vida, porque tudo depende do seu status ou do seu dinheiro. Essa ausência de consciência divina leva o homem a uma perspectiva limitada acerca do tempo e da vida, acerca da realidade, onde a vida passa a ser vista como uma série de eventos desconectados, sem a presença, sem a existência de um plano maior por trás de tudo isso. O plano que Deus teceu, e diz o salmista, Ele escreveu os meus dias, quando eu nem forma tinha ainda. Na mentalidade secular, o tempo é visto como algo limitado e sem direção divina. Deus, afinal de contas, e aí essa é a pregação do teísmo aberto, Deus, afinal de contas, criou todas as coisas e entregou. E agora o homem vive o seu próprio destino, o destino que ele fará pela força do seu braço, ou como acontecerá as coisas em sua vida. Isso gera 3 consequências fundamentais na sociedade. Poderíamos listar muitas outras. Mas a ansiedade com o futuro. Quantas vezes nós vemos pessoas ansiosas com o dia da manhã? Sem a certeza de que Deus controla o tempo, o amanhã se torna uma fonte de medo, de desesperança, muitas vezes, de angústia. Porque se Deus não está controlando, se Deus não está no controle de tudo, se Deus não controla o meu tempo, o que vai ser de amanhã? O que vai ser do meu dia? O que vai ser da minha segunda-feira? O que vai ser quando eu chegar no trabalho? O que vai ser quando eu chegar na faculdade ou na escola? O que vai ser de mim, Senhor? Ou melhor, não tem Senhor. Nós achamos que as coisas são mero acaso ou consequência apenas dos nossos esforços. Na tentativa de controlar o incontrolável, é frustrante. Isso nos leva a uma decepção conosco, isso nos leva a um sentimento de depressão acerca da vida, acerca do tempo e das nossas próprias circunstâncias. É uma sensação de impotência, porque nós queremos controlar o dia de manhã, queremos ter as certezas das coisas que não está nas nossas mãos, que não está diante dos nossos olhos de maneira tão tangível quanto nós gostaríamos que estivesse. Essa é uma vida sem Deus. Então ela se torna uma vida de uma busca desesperada por significar o tempo presente. Se eu não posso definir o futuro, se eu não posso ter uma perspectiva de futuro, se eu não posso ter um sentimento de que Deus está no controle de tudo, que Ele fará cumprir a sua promessa, então eu fico desesperado, porque eu preciso significar o presente. O tempo de agora, sem a consciência de Deus, que governa o tempo, o mundo vive apenas o tempo presente, e é isso tudo que tem. Não há uma outra esperança, não há outra base, outra sustentação para a sua fé. No entanto, a busca por prazer imediato, ela não preenche o vazio eterno que Deus colocou no coração do homem. O desejo pela eternidade, o senso de um ser adorador, adorar as coisas do tempo presente, adorar os ídolos desse mundo, as circunstâncias, e ficar os nossos olhos e o nosso coração naquilo que vai ser destruído, não parece ser a coisa mais inteligente a fazer, porque esse mundo será destruído, você quer queiram, quer não, quer lutemos ou não para isso, está na Bíblia, porque não fomos salvos para este mundo, mas para aquele que Deus tem reservado para nós, o seu reino, ao qual nós esperamos ardentemente em nossos corações, através da volta de Cristo. Meus irmãos, a volatilidade das nossas relações é o resultado dessa ansiedade e dessa busca desesperada por significar o presente. Então só importam as relações momentâneas, só importa o prazer circunstancial, as conexões passam a ser descartáveis, porque a cultura valoriza muito mais a satisfação individual, a sensação, o sentimento, a construção do certo e errado está naquilo que faz sentido para mim, porque é relativo no todo. E logo, se aquilo não traz um prazer individual, não traz uma sensação de satisfação para mim, para o meu ego, para o meu coração, eu descarto e sigo para a próxima relação. Onde as pessoas deveriam ser constantes,
numa jornada que nos dirige ao céu, passam a ter conexões moldadas pelas circunstâncias do tempo, e não pelo amor e pela fidelidade exemplificados no amor de Deus por nós. Eclesiastes, no capítulo 3, verso 1, vai nos lembrar que tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Cada coisa em nossas vidas tem um tempo determinado e há tempo para cada coisa em nossas vidas. Esse texto confronta essa visão secularizada de um Deus que não controla o tempo. Deus não está no controle das coisas. Ela trata o tempo como algo a ser aproveitado diante do Senhor e não aproveitado ao máximo atrás do prazer momentâneo. A Bíblia nos ensina que o tempo é parte do plano soberano de Deus, de um Criador amoroso para com os seus, que ordena todas as coisas para a sua glória e para o nosso bem. De modo que o verso 11, texto base, no qual eu pretendo expor a lição, a mensagem dessa noite, ele nos expressa como Deus estabeleceu beleza e ordem no tempo. Como Deus usa os nossos contratempos com beleza e ordem para fazer cumprir aquilo que Ele planejou em nossas vidas. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo ou a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus criou todas as coisas. E o texto bíblico nos apresenta uma verdade fundamental. Deus é Senhor do tempo. Deus é Senhor da nossa história. Deus é Senhor das nossas vidas. O texto fala sobre a perfeição do tempo de Deus. A primeira parte do verso 11 vai nos lembrar que Deus fez todas as coisas belas a seu tempo, em cada tempo. A beleza de suas obras é um reflexo da perfeição divina. Não há nada que não seja boa que Deus tenha criado. Enquanto a limitação humana aponta para a necessidade de confiar nesse Deus soberano, devemos, portanto, confiar que até em momentos difíceis, desprazerosos para nós, Deus continua no controle de tudo. E então o texto traz, na segunda parte do verso, o anseio pela eternidade, dizendo que Deus colocou um senso de eternidade em nossos corações, um desejo pela eternidade em nossos corações. A eternidade no coração do homem reflete, então, um desejo inato de entender os propósitos do Criador, de desejar uma vida eterna com o Criador, ou com o seu Deus. Então nós devemos estar prontos para usar esse anseio como uma motivação, como algo que nos move a buscar a vontade do Senhor no tempo presente, na esperança do tempo futuro. Então, no final do verso 11, ele vai trazer a limitação humana. Não podemos compreender plenamente os planos de Deus. Então devemos nos submeter, e submeter as nossas dúvidas, e submeter até a nossa inconstância, a confiança na soberania divina. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir que Deus fez desde o princípio até o fim. Eu queria então, a partir deste verso, dessa ideia central colocada aqui, falar sobre uma vida cheia de contratempos, mas que aprende, à luz da palavra do Senhor, a confiar na soberania de Deus, apesar destes contratempos. E então nós vamos fazer isso explorando dois aspectos. Ter sabedoria, de saber viver no tempo do Senhor, e depois encontrar paz, que vem da confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Essa é a verdade central que nós temos a partir do texto lido. Imagine um grande relógio. Eu quero explorar a imaginação de vocês agora. Imagine um grande relógio em uma paisagem serena. Não sei o que é uma paisagem serena para você, uma praia, um campo, um deserto, mas imagine um grande relógio numa paisagem serena. Cada hora representa uma fase da vida, infância, juventude, vida adulta, velhice. E uma sombra projetada pelo sol indicaria que o tempo está passando de acordo com o seu plano divino.
Imagine talvez você esteja na infância e a sombra está marcando ali a infância, ou talvez esteja marcando a juventude, ou talvez a fase adulta, ou talvez já a fase de maior experiência, mas a sombra está em movimento, porque o tempo tem passado, mas tudo tem passado de acordo com o plano divino. No centro do relógio há uma inscrição: Ele faz tudo formoso em seu tempo. Pense que cada momento da sua vida, sua infância, sua juventude, sua vida adulta, sua velhice, cada momento de sua vida, Deus foi tecendo e fazendo aparecer, desembrulhar o seu plano maravilhoso, perfeito, divino na sua vida. E talvez você possa pensar, mas houve desertos aqui. Houve momentos difíceis, houve situações em que eu não gostaria de ter passado. Mas Deus o sustentou em todas elas, para fazer de você o que Ele tem feito, e fará ainda mais, conforme o seu plano perfeito, determinado antes da fundação do mundo. Confiar na soberania de Deus significa reconhecer que Ele está no controle de todas as coisas, em todo o tempo, inclusive do nosso tempo, e do que entendemos como contratempos em nossa vida. Significa acreditar que Ele tem um plano perfeito, apesar de tudo que acontece, porque acontece conforme a sua vontade. Até o que fazemos de mal, os nossos pecados, diz a palavra do Senhor, que Ele torna o nosso pecado em bem. Ele usa para nos ensinar, nos moldar e nos forjar. Sim, através de sua disciplina, das consequências que vivemos, mas Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Deus determina os tempos, assim como há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e colher. Nós cantamos isso aqui. Cada evento de nossa vida está sob o controle do Senhor. Nós não somos vítimas do acaso, mas participantes de um plano divino que Deus estabeleceu para nós. Deus colocou a eternidade em nossos corações. Então aprendemos que Deus nos deu um senso de eternidade. E se temos um senso de eternidade, cada evento de nossa vida está sob o controle de suas mãos. Nós precisamos crer nisso. Isso nos chama a olhar para além do momento presente e buscar compreender o propósito de nossas vidas nesse plano de Deus. Deus fez tudo formoso a seu tempo. Aí você pode pensar, poxa, mas tudo formoso? Tem dias tão feios, tem dias tão duros. Mesmo quando não compreendemos o que está acontecendo, podemos confiar que Deus está escrevendo uma história com perfeição. Isaías capítulo 46, 9 e 10, nós lemos isso na liturgia, no início do culto. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Porque Ele anuncia o fim desde o princípio, porque Ele a estabeleceu. Em seus eternos decretos Ele fará cumprir a sua promessa. Ela não falhará, porque aquele que prometer é fiel. Ela é apesar de nós. É apesar das nossas inconstâncias, do nosso coração vacilante, Ele continua sendo Deus e continua nos atraindo em seu amor. Deus é soberano e conhece o futuro, porque Ele mesmo determinou o futuro. E essa verdade nos assegura de que nada escapa do controle de suas mãos. Então, chegamos à primeira lição: ter a sabedoria de viver no tempo do Senhor. Ter a sabedoria de viver no tempo do Senhor implica em não darmos atenção às inconstâncias dos nossos sentimentos. Mas vivemos em um mundo que valoriza a eficiência das realizações instantâneas. Nós vivemos num mundo que valoriza a efemeridade dos prazeres. No entanto, a sabedoria bíblica nos ensina a esperar no Senhor e confiar no seu tempo. Ter sabedoria de viver no tempo de Deus é esperar no Senhor e confiar no seu tempo. Pense em José. Ele sonhava grande, vendo seus irmãos prostrados diante dele nos seus sonhos. Mas os contratempos foram severos. Foi vendido como escravo, foi preso injustamente. Aos olhos humanos ele estava longe dos seus objetivos, mas aos olhos de Deus cada situação estava alinhada com o seu propósito, com o seu plano perfeito. No tempo certo, José foi exaltado ao governo do Egito
e pôde dizer com convicção, está lá em Gênesis 50, 20, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Quantos contratempos na vida de José, quantos fracassos, quantas desilusões talvez nós tivéssemos enfrentado. A paciência e a perseverança são virtudes que ajudam a alinhar os nossos desejos com a vontade de Deus. Paciência e perseverança. Se você não lembrar nada do que eu vou falar nessa noite, lembre pelo menos disso, paciência e perseverança. Quando aprendemos a viver no seu tempo, encontramos contentamento por estar no centro da sua vontade. Mas muitas vezes precisamos exercitar paciência e perseverança. Provérbios 16, verso 9, vai dizer, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Embora o homem faça planos, é Deus quem governa os resultados e os acontecimentos da vida. Não está nas nossas mãos. Essa verdade ensina humildade, ensina dependência de Deus. Destaca a providência divina sobre os nossos projetos. Estamos começando o ano cheio de planos. Agora eu vou fazer assim, agora o que eu não fiz até agora vai ser desse jeito. Deus é quem nos dirige os passos. Embora construamos muitos projetos, precisamos aprender a viver debaixo da direção do Senhor, submetendo cada plano, cada projeto desse ao Senhor. Tiago 4, 13 a 15, nós lemos aqui também durante a liturgia. Ei, agora vós se dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos o ano, e negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que acontecerá amanhã, que é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. A incerteza do amanhã imprime humildade em nossos corações. Não medo, humildade em nossos corações. Dependência, consciência de dependência. A necessidade de submeter nossos planos, nossas vontades ao Senhor. Devemos ser sempre alertados do risco da nossa arrogância e exortar nossas próprias almas à dependência diária de Deus. O pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje. Queira Deus nos dar amanhã também. Depende do Senhor. O Senhor conduz todas as coisas. E então, se aprendemos a encontrar sabedoria, a viver no tempo do Senhor, devemos buscar uma paz que não vem das circunstâncias. Devemos então buscar uma paz que vem da consciência e da confiança num Deus soberano sobre todas as coisas. Compreender que Deus controla os tempos e a história é libertador. É libertador. Em vez de buscar sentido nos prazeres passageiros, em vez de se prender à ansiedade sobre o futuro, quando confiamos que Deus está no controle, podemos enfrentar os desafios e as incertezas com serenidade. Talvez você esteja enfrentando uma dessas fases de incerteza da vida. Talvez um emprego que não veio, uma porta que fechou, talvez uma oportunidade perdida. Talvez você esteja lutando contra pensamentos e dúvidas, achando que perdeu tempo, ou que Deus não está no controle da sua vida, ou que tomou o caminho errado. Devemos lembrar, Deus não perde o controle. Ele governa cada tempo, cada estação. E cada momento que pensamos que é um desvio dos nossos objetivos. Deus está governando sobre tudo. Devemos acreditar que, independente do que aconteça, inesperado pode acontecer em nossas vidas, mas Ele está trabalhando para o nosso bem e para a sua glória. Isso deve mover os nossos pensamentos, os nossos corações, a confiar na soberania de Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Certamente Ele sabe o que é melhor para nós e está no controle de cada detalhe para fazer com que aconteça. Confiar na soberania de Deus, construir relações duradouras em nossas vidas, fundamentadas no amor, no compromisso, na certeza que essas relações, a comunidade, a congregação, reflete o caráter de Deus. Valorizar o presente, não no sentido de ser tudo que nós temos, mas valorizar o presente com propósito, no sentido de encontrarmos como ele se encaixa no plano do Senhor para nossas vidas. Não como um fim em si mesmo, mas como uma parte desse
arcabouço que o Senhor então construiu desde a eternidade para nós. Essa confiança, ela nos liberta do medo da ansiedade. Essa confiança, ela nos permite viver com esperança e com propósito. O tempo presente, a expectativa da eternidade, da graça futura, a soberania do Senhor sobre o tempo implica que devemos depositar a nossa segurança nele. Não nos nossos planos, não nas nossas convicções, não na nossa força, não na nossa capacidade, nossa habilidade, mas no Senhor. Deus é soberano sobre todas as coisas. Reconheçamos então que Ele controla cada momento de alegria, mas também controla cada momento de tribulação. Porque Ele está no controle de todas as coisas, em todo o tempo. A primeira parte do Salmo 31:15, o Salmo de Davi. O salmista vai dizer: os meus tempos estão nas tuas mãos, Senhor. John MacArthur, comentando esse texto, ele vai dizer que isso aponta para a soberania divina sobre as estações da vida e mostra que há um propósito divino em cada circunstância. Os meus tempos, ou as minhas estações, ou as fases da minha vida estão nas tuas mãos. O salmista, ele expressa uma confiança na providência de Deus, pois saber que os nossos tempos estão nas mãos do Senhor traz consolo, traz conforto. Ele é cheio de sabedoria, Ele é cheio de graça, Ele é cheio de amor. Eu não tenho mais com o que me preocupar, está nas mãos que deveria estar. Paulo vai ensinar isso aos filipenses: olha, estão ansiosos, entrega nas mãos do Senhor, ora, suplica, mas agradece. Reconhece sobre quem vocês estão colocando as vossas ansiedades, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. Romanos 8:28 vai dizer: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E parece aqui que a gente está pensando só em coisas boas. Não, nesse mesmo trecho, nessa perícope, Paulo vai estar falando sobre todos os dias sermos entregues como ovelhas ao matadouro, mas termos a consciência de que nada, nem as circunstâncias podem nos separar do amor de Deus. Esse versículo é uma promessa de que Deus trabalha em cada situação para cumprir o seu plano soberano sobre os seus filhos. A soberania de Deus é o que garante que até as provações, as providências amargas, das circunstâncias difíceis, os desafios, tudo está contribuindo para um propósito maior em nossas vidas. E não é conformismo, é contentamento. Eu queria concluir essa mensagem chamando a atenção ao fato de que a efemeridade da vida, a volatilidade das nossas relações, são realidades e contratempos que todos nós vamos enfrentar em nossas vidas. Certamente, à luz dos nossos olhos, estaremos passando por contratempos em nossas vidas. Situações inesperadas, desvios dos nossos planos. Que isso não nos frustre, porque a Bíblia nos convida a confiar na soberania de Deus sobre todas as coisas. Que isso não nos frustre, porque isso faz com que nós compreendamos a nossa limitação e que Deus controla o tempo e tem propósito para cada momento e cada contratempo das nossas vidas. Nada é do nada, eu costumo dizer. Eclesiastes 3:11 nos lembra que tudo fez Deus formoso e no seu devido tempo. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos ver a beleza do plano divino. E no momento da dor, muitas vezes não conseguimos perceber. E somos levados ao pensamento do atraso, da frustração. Tendemos a interpretar os desvios como fracassos. Mas Deus os vê como parte essencial dessa jornada que Ele tem nos colocado para moldar os nossos corações, para cumprir o seu propósito em nossas vidas. Como na música do Estênio Márcios, que nos apresenta uma tapeçaria sendo tecida por uma mão celestial. Do lado invisível, a tapeçaria mostra um belo desenho, com cores vibrantes, representando os momentos bons e difíceis da vida. No lado oposto, visível a nós, os fios parecem embaralhados e confusos, simbolizando nossa limitação humana em compreender o plano de Deus. Mas Ele sabe o fim da tapeçaria desde o começo.
Ele planejou como teceria. Nós estamos vendo fundo ainda. Aqueles fios embaralhados, embaraçados. A vida é cheia de contratempos. São sonhos adiados, portas fechadas, relações quebradas, oportunidades que escapam das nossas mãos. Tudo isso pode nos fazer sentir que estamos fora de curso. Estamos à deriva, longe dos nossos objetivos, dos nossos planos, dos nossos sonhos. No entanto, há uma verdade fundamental que precisamos lembrar: os contratempos da vida podem nos afastar dos nossos planos, dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, mas nunca dos planos do Senhor. Deus está usando os nossos contratempos para cumprir o que Ele planejou no seu tempo. E fará assim durante toda a nossa vida. O lugar não planejado de hoje pode ser a preparação para o propósito de amanhã. A dor presente pode estar construindo em você a resistência necessária para receber aquilo que Deus já preparou. A nossa visão ela é limitada, mas Deus vê o fim desde o começo. Deus conhece a nossa história e Ele assegura que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, confie no Senhor. Não desistam. O fato de você não entender o que está acontecendo agora não significa que Deus não está no controle. O tempo é dele e Ele faz tudo formoso na hora certa. Cada atraso, cada desvio, cada obstáculo está moldando você para algo muito maior que Deus tem estabelecido em sua história, no seu tempo. Queria chamar a atenção para ações que deveríamos ter diante dessa certeza. Submeta seus planos a Deus. Submeta como quem entrega. Senhor, essa é a minha vontade. Se não for a tua, que não seja. Com contentamento diante daquilo que Deus tem posto diante de você, na sua vida. Pois Ele tem um controle absoluto sobre todas as coisas. Mesmo que Ele não faça o seu plano, Ele fará certamente o que Ele planejou. Então busque o que Deus planejou. Coloque os planos diante dEle. Senhor, se Deus quiser, amanhã iremos e faremos assim ou assado. Mas se o Senhor não quiser, Senhor, é melhor estar no centro da tua vontade. Estar fazendo a minha vontade longe do Senhor. Quando os contratempos vierem, nós possamos perguntar: o que Deus está me ensinando aqui? Qual é a lição do dia? Qual é a lição dessa circunstância? Qual é a lição desse momento na minha vida? E por fim, confie que no tempo certo, Ele tornará tudo formoso para a sua glória e para o seu bem. A palavra de Deus nos encoraja a lembrar que há um tempo determinado para tudo em nossas vidas. E ao reconhecer a soberania divina, ao ter certeza de que Ele controla tudo, nós encontramos paz. Nós podemos nos apegar à esperança e ao propósito. Que possamos então confiar em Deus. Que sejamos exortados a confiar no Senhor. O povo, quando levado ao cativeiro, estava ansioso: quando vai acabar isso aqui? Quando vamos voltar para a terra? Quando vamos voltar para Israel? E Deus diz ao povo: eu é que sei de pensamentos que tenho a vosso respeito. Vocês estão buscando conselho segundo o seu coração? Não, eu é que sei de pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas no tempo de Deus, no tempo do Senhor, no tempo que Ele fizer cumprir o que Ele planejou em nosso tempo. Que possamos então confiar no Senhor e viver cada dia com a segurança de que Ele está no controle e que tem um plano perfeito para nós. Então lembre-se, mesmo que as coisas estejam fora dos seus planos, elas nunca estarão fora dos planos do Senhor. Deus está usando nossos contratempos para cumprir o que Ele planejou no seu tempo em nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós.